A paz do Senhor e a graça do Senhor Jesus Cristo esteja contigo, com a tua casa, com a tua família. Seja muito bem-vindo ao canal Análise Bíblica. Eu sou o presbítero Rogério Lourenço, estou muito feliz de ter você aqui no meu canal. Este canal ele é exclusivo para estudos bíblicos, análises bíblicas detalhadas e também para o comentário da Revista da Escola Dominical dos Adultos, da CPAD. Nós estamos estudando e analisando a carta aos Efésios. Nós já analisamos o capítulo 1 e o capítulo 2. Há uma playlist no canal do capítulo 1 com alguns vídeos e há também uma playlist do capítulo 2 com alguns vídeos também, detalhadamente. Nós estamos agora estudando o capítulo 3, Nós já temos um vídeo também na playlist do capítulo de número 3 até o versículo de número 7. Agora hoje nós vamos iniciar o versículo de número 8. Mas antes, se você não é inscrito em nosso canal, junte-se a nós, venha fazer parte desta família, que estuda a Escritura minuciosamente. Este canal é para aqueles que gostam de um estudo minucioso, sem pressa, com muita paciência, para entender calmamente aquilo que a Escritura Sagrada tem para nos ensinar. Então, se você não é inscrito, faça sua inscrição, acione o sininho das notificações para que o YouTube te notifique, quando entra um vídeo novo. Nós estamos aqui com uma base de 3 vídeos por semana, 2 de análise da carta aos Efésios e 1 do comentário da revista da Escola Dominical. E no final do vídeo, você assista o vídeo até o final, Tem pessoas que começam a assistir, já desanima. Os nossos vídeos, eles não são muito grandes, Até para não cansar os ouvintes, E aqueles que assistem. Então, assista até o final, deixe o seu like, que isso nos ajuda bastante, e também compartilhe este canal nas suas redes sociais, que você vai me ajudar bastante. Então, vamos lá. Vamos iniciar hoje no versículo de número 8, Vamos ler juntos, o versículo 8 e 9, que diz o seguinte: A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por amor do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou. Então aqui nós vemos o seguinte, Paulo, no vídeo passado nós comentamos o versículo 7, onde Paulo diz que ele foi feito ministro do Evangelho pelo dom da graça de Deus. E aqui ele continua, este ministério foi me dado a mim, o mínimo dos santos. Então aqui Paulo está reconhecendo a sua pequenez, a sua limitação. Isso aqui é um exemplo para todos nós que pregamos a palavra de Deus, que tudo que nós temos é pela graça de Deus. Tudo que nós recebemos é pela graça de Deus. Tudo que fazemos é pela graça de Deus. Então ele diz, a mim, o mínimo de todos os santos, foi dada esta graça, de anunciar o Evangelho entre os gentios. Então, Paulo considera o seu chamado como uma graça de Deus, um favor que Deus fez. Olha que coisa. Paulo sofria pelo Evangelho, Paulo foi chicoteado pelo Evangelho, Paulo foi apedrejado pelo Evangelho, e no final, segundo a história extra-bíblica, Paulo foi decapitado por causa do Evangelho. E ele ainda diz que o ministério de anunciar o Evangelho, para ele, era uma graça, ou seja, um favor imerecido. Deus fez um favor de chamar Paulo para ser um ministro do Evangelho. Olha que coisa interessante, Paulo diz,
a mim me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios. No vídeo anterior, se você não viu, o comentário do versículo 1 até o versículo 7, nós falamos, né, que Paulo foi chamado para ser missionário e ministro entre os gentios. Ele pregava para os judeus também, nas sinagogas, né? Mas ele foi chamado para pregar o evangelho aos gentios. Então ele diz, a mim me foi anunciada, né, me dada esta graça de anunciar o evangelho. E ele diz assim, e de anunciar o evangelho, né, e as riquezas incompreensíveis. Riquezas incompreensíveis de Cristo. Esta palavra incompreensíveis, segundo Finis Dake, refere-se aos passos de Deus na revelação do seu plano para com os homens sobre as riquezas da sua graça. Então, Paulo diz, eu fui chamado para anunciar por meio do evangelho, anunciar as riquezas de Cristo, as riquezas incompreensíveis, né? Em outra versão, nós temos a palavra insondável, né? Nós encontramos esta palavra incompreensível, insondável, dependendo da versão, somente aqui, no Novo Testamento, somente aqui, e também na carta de Paulo aos Romanos, quando Paulo vai, no capítulo de número 11, no versículo de número 33, ele diz, ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis, ou seja, quão incompreensíveis, quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Então nós encontramos essa palavra, incompreensíveis ou insondável, em outra versão, somente aqui em Efésios, e também na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 11, versículo 33. Então Paulo está dizendo, eu fui chamado pela graça de Deus para anunciar as incompreensíveis. Olha que coisa interessante isso aqui, né? Chamado para anunciar pelo poder de Deus as incompreensíveis riquezas de Cristo. São todos os benefícios que Deus, em Cristo, pelo sacrifício de Cristo, deu à humanidade. Então, todas essas riquezas, né, insondáveis, todos os benefícios eternos, a redenção, a adoção, a eleição, a predestinação, todas essas riquezas insondáveis, Deus nos deu em Cristo Jesus. E Paulo está dizendo, eu fui chamado para anunciar estas riquezas incompreensíveis. Que privilégio, né? E você também foi chamado para isso. Quando você prega Cristo, quando você prega o Evangelho, você foi chamado para anunciar estas riquezas incompreensíveis, insondáveis de Cristo, que nós vamos conhecer plenamente só quando nós estivermos na eternidade para sempre com o Senhor. Louvado seja Deus por isso. Agora, para encerrar, nós vamos ler esse vídeo, né? Depois nós continuamos no próximo vídeo, o versículo de número 10, que diz o seguinte, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Aqui, esse versículo, eu confesso que ele me fundiu os neurônios quando eu estava estudando para gravar aqui, né? Ele me deixou pensativo e eu procurei estudá-lo, né, da melhor forma possível para trazer uma clareza maior a vocês. Então, o que Paulo está dizendo aqui? Que a igreja agora, ela é a primeira coisa, ela é responsável por anunciar, tornar conhecida a multiforme sabedoria de Deus. Então você que é igreja, que faz parte do corpo de Cristo, é você que recebeu o privilégio de anunciar a multiforme sabedoria de Deus.
Olha que coisa interessante. A multiforme sabedoria de Deus. Então, é você, como igreja, você foi chamado para representar a igreja, a multiforme sabedoria de Deus aqui na terra. Você é um embaixador de Deus na terra, né? Você não é um João ninguém, uma pessoa sem expressão. Porque antigamente as pessoas olhavam para a igreja e viam um povo sem cultura, um povo sem expressão, um povo não intelectual, um povo atrasado, um povo retrógrado, né? Hoje nós entendemos que a igreja, ela é a embaixadora de Deus, aquela que representa Deus na terra. É o corpo de Cristo. E esta igreja foi anunciada para tornar conhecida a multiforme sabedoria de Deus. Agora aqui, né, fica um pouco obscuro. Por quê? Porque neste contexto, a igreja está tornando a sabedoria de Deus conhecida dos principados e das potestades, dos seres celestiais, dos anjos, né? Agora, que tipo de potestades e principados são esses? Que está recebendo, né, vamos dizer assim, o conhecimento da sabedoria de Deus através da igreja. Olha que coisa interessante. Então aqui, os estudiosos, eles têm duas linhas de pensamento. Primeiro, essas potestades e principados são anjos bons, né, os anjos que estão no céu, né? Aí eu te pergunto, mas será que eles não conhecem o plano da salvação? Será que isso não foi revelado para eles? Será que o plano da salvação veio para a igreja? Isso veio, né, logicamente. A igreja está desenvolvendo esse plano no nome de Jesus na terra, e agora os anjos estão tendo esse conhecimento? Será que é isso que o texto está dizendo? Fica um pouco obscuro, né? Agora, o que é claro, a hermenêutica diz isso, né? Texto claro interpreta texto obscuro. Fica claro pelo texto que a sabedoria de Deus está sendo conhecida dos principados, está sendo conhecida das potestades. Isso que está acontecendo, tá? Então, uma outra opinião que seria anjos maus, né? Anjos maus, Paulo cita essas potestades, né, da maldade lá em Efésios capítulo 6, versículo 12, que a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas contra as potestades, principados, né, do mal. Então, a segunda opção é que os anjos maus estão vendo a igreja pregar e a sabedoria de Deus está sendo revelada a eles através das obras da igreja, né, e a multiforme sabedoria de Deus está sendo conhecida deles agora. De uma forma ou de outra, isso não vai influenciar na nossa salvação. O que nós precisamos entender aqui é que pela igreja, o cerne do versículo de número 10 pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus está sendo conhecida. Não só dos principados e potestades, mas também dos homens em geral, do mundo. O mundo está vendo a igreja trabalhar e fazer a obra de Deus. Amém? Vamos terminar por aqui, né? Para o vídeo não ficar muito grande. Nós vamos continuar no próximo vídeo, a partir do versículo de número 11, né? A partir do versículo de número 11, e vamos caminhando aí para terminar o capítulo 3, ok? Que Deus te abençoe a sua casa, a sua família, e em nome de Jesus, e até a próxima.